Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem 3D no AutoCAD. Esse curso é para você que já trabalha, já desenvolve projetos, já desenha no AutoCAD bidimensional e quer migrar para o ambiente 3D, ou seja, você não quer sair do AutoCAD para desenvolver a sua modelagem, você quer desenvolver a modelagem no próprio AutoCAD e da modelagem extrair o seu projeto, extrair a prancha técnica, a prancha bidimensional, cotada, com carimbo, pronto para aprovação. Pois bem, na aula de hoje nós vamos desenvolver uma cena e nessa cena nós teremos um guarda-corpo. Esse guarda-corpo, o detalhe dele vai ser feito em artefatos de concreto. Então, na aula de hoje, nós vamos desenvolver esta cena com um guarda-corpo que é composto, que é desenvolvido, cuja qualidade estética é artefatos de concreto. Então, dando início à nossa aula, nós temos aqui, bom, a gente já se encontra no ambiente 3D, né? Sempre lembrando que para migrar do ambiente bidimensional para o ambiente tridimensional do AutoCAD, você vai vir aqui neste íconezinho no canto inferior direito da sua tela e vai sair do ambiente Draft Annotation e vem para 3D Modeling. Então você vai perceber que a sua área de trabalho vai ser reconfigurada e terá disponível ali na sua tela os comandos referentes ao trabalho tridimensional, à modelagem. Pois bem, a gente falou que na aula de hoje a gente vai começar, né? Nós vamos criar uma cena e nós vamos começar esta aula trabalhando com o artefato, né? Que vai ser a base do nosso guarda-corpo. Eu vou dividir as aulas, né, para que elas não fiquem muito longas. Então essa é a primeira, né, a primeira parte da aula. Vou procurar ser bem breve para que o curso não fique muito cansativo, a aula, né, não fique muito cansativa, e a gente vai ter a continuidade. Pois bem, aqui é o modelo do nosso artefato. Este modelo ele segue o projeto, né? Então, no projeto nós temos ali a parte superior do artefato com 15 centímetros, né? A parte ali referente ao que seria o capitel do nosso artefato. Então, ele tem ali em torno de 10, né? Com detalhe de dente de 1 centímetro. Esse é o desenho, né, do desenvolvimento do corpo do artefato, e aqui a gente tem a base, né? Então, neste caso, eu não vou me ater ao desenho propriamente dito, né? O que a gente vai se ater uma vez tendo o desenho do objeto, né, como que eu trabalho agora levantando a modelagem. E juntamente com o modelo, né, do nosso artefato, aqui a gente já tem a planta baixa do ambiente onde a gente vai utilizá-lo, né? Então aqui nós temos um piso, né, circular, nós temos um detalhe central do piso, provavelmente a gente vai utilizar este elemento central como um espelho d'água. E aqui a gente tem a projeção do guarda-corpo de um lado e do outro. Então nós vamos aplicar posteriormente o nosso artefato justamente em cima, né, dessa linha aqui que representaria então o eixo do nosso guarda-corpo. Pois bem, então vamos ter como foco aqui o desenho do artefato. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, até para não perder o meu desenho original, eu vou fazer uma cópia, né, do detalhe para que a gente possa utilizar da cópia e manter o desenho original. Eu vou criar uma line, ou seja, se o elemento é um elemento resultado de um sólido de revolução, então eu preciso apenas da metade dele, né? Da metade desse meu artefato. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um trim e vou
deletar toda essa outra metade do nosso objeto. Pois bem, essas linhas centrais também eu não preciso delas, né? Então, inicialmente eu vou dar um trim aqui. E dessas outras a gente pode apagar. Tem duas maneiras para proceder com a utilização agora dessa seção que a gente tem do objeto de revolução. Então, nesse caso aqui, já estou aqui no layer guarda-corpo, então eu vou pedir um BO boundary. O boundary ele cria uma polyline em cima de uma área fechada, né? Tanto que se eu der o move, enter, tem aqui selecionado a polyline, ó, e trago ela para lateral. Vocês devem ter se perguntado, bom, como é que você consegue separar, né? Vou dar um Ctrl Z aqui. Professor, como é que você consegue separar a forma de selecionar, porque nós temos aqui objetos sobrepostos. A polyline que foi criada no comando boundary e temos a linha original, do desenho original. Bom, aqui no canto inferior direito da sua tela, você vai perceber que tem um íconezinho que são várias camadas de layers ali, ó. Esse é conhecido como Selection Cycling, né? Se ele não tiver habilitado, você pode vir neste menu, que é o último ícone do canto inferior direito da sua tela, e você vai perceber que você tem ali ó, a opção Selection Cycling, para você deixar mantida aqui no nosso menu de status, que pode ser on ou off. Então, quando eu estou habilitado com esse objeto aqui, na hora de dar o move, né, selecione o objeto, ele está pedindo para selecionar o objeto. Cliquei em cima do objeto, ele vai abrir uma caixa de diálogo aqui, ó, com as várias camadas. Se eu tiver 3 camadas de layer, se eu tiver 4 e assim por diante. Nesse caso, eu quero selecionar a linha? Não, eu quero selecionar a polyline. Então, eu vou clicar aqui, selecionou e movimentei aqui o meu objeto para o lado. Então, é um objeto único, é uma polilinha. Aqui eu fico com mais certeza de que o objeto está fechado. Se eu simplesmente desse um join nessa sequência de arcos e linhas, poderia acontecer de em algum ponto aqui a gente ter a fragilidade de algo não estar com precisão de fechamento, né? Então o boundary ele ajuda a gente a verificar que o objeto ele está realmente fechado. Pois bem, esse objeto a gente já não precisa mais dele. Vamos nos ater aqui à metade, né, da seção do nosso artefato. Então, para isso, eu vou girar na tela, né, e para isso eu vou utilizar o Orbit, clicando no Shift e clicando no Screw do mouse. Você vai ver que agora a gente tem uma visualização ali do objeto no espaço. Ó. Eu posso simplesmente clicar em cima do próprio objeto e ter uma melhor visualização orbital dele, né? Bom, e por que eu preciso orbitar o meu objeto? Porque agora eu vou utilizar o comando Revolve. O comando Revolve se encontra no painel Modeling, e você vai perceber que ali nós temos o Extrude, o Loft, na segunda sequência de comandos, Extrude, Loft, Revolve. Seleciono o objeto, ou seleciono o comando, agora ele está pedindo para selecionar o objeto. Então eu vou selecionar o objeto que eu quero, que é esse daqui. Enter. Ele agora está pedindo para eu definir o eixo de rotação desse objeto que eu acabei de selecionar. Se eu defino, por exemplo, meu eixo de rotação distante do meu objeto, olha lá o que vai acontecer. Ó. Ele está criando um objeto com base naquele eixo ali, ó, onde eu cliquei. Ó. Só que não é esse o meu interesse. Então, Revolve, seleciono o objeto e vou clicar lá, ó, no centro, na linha central do meu objeto. Ó. Bom, como o meu objeto ele tem 360 graus, então basta Enter, ele já fecha o nosso objeto. Vou dividir minha tela em duas, até para a gente ter uma visualização mais interessante do objeto. Viewports, Vertical, ó, dividir minha viewport em duas. Então essa daqui eu vou deixar no aramado e essa daqui eu vou visualizar em X-Ray. Então tá lá. Ó.
Esse daqui, 2D Wireframe, isso. Bom, então está aqui o nosso objeto, né? Esse daqui vai ser o nosso 3D guarda-corpo, olha lá. Só que o objeto, a gente vai perceber que ele foi criado, olha lá, ó, ele foi criado no plano, ó, em cima do plano. Por quê? Porque o desenho já estava no plano XY. Né? Então, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar agora rotacionar o meu objeto para ele ficar perpendicular ao plano XY. Então, para que isso possa ser feito, eu vou ter que pegar o centro dessa minha base aqui. Ó, né? Então, vamos lá. Como é que a gente vai proceder para fazer isso daí? Ó? Então, vou até o comando, o painel de controle Modify, eu tenho um comando ali, ó, 3D Rotate. Seleciono o objeto, Enter, eu vou procurar aqui o centro, ó, o centro desse círculo. Como minha ferramenta de precisão, que é o meu OSNAP, já está selecionado a busca do centro, né? Então eu já vou clicar ele aqui no centro. Ó. Então, ele já trouxe o meu objeto aqui para o centro da base, dessa base. Vou selecionar o aro do X, que é esse aro vermelho. Desculpa. Esse aro vermelho. Selecionei, agora eu vou dar o ângulo de 90 graus. Bom, então o primeiro passo nós já fizemos. Nós já criamos, né, o nosso objeto, olha lá. Ó, e ele já se encontra de pé. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, até para o vídeo não ficar muito longo. E aí a gente já volta na outra aula para darmos continuidade, então, a esse projeto. Se você gostou dessa aula, se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever e de curtir. Por quê? Porque tudo isso faz com que a gente possa divulgar cada vez mais esse conhecimento para todos aqueles que tenham interesse em trabalhar com modelagem 3D utilizando o software. Até a próxima, pessoal!